Espero que esteja tudo bem contigo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira e a segunda lei que rege o universo. Nós vamos trazer uma correlação aqui entre as leis herméticas e o mundo que foi criado em 7 dias. Então, a primeira lei é a lei do mentalismo, onde ela vai dizer que tudo acontece no campo mental, no campo das ideias. Tudo que foi criado, em algum momento antes ele foi pensado, foi imaginado. Então, nós vemos em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 e 2, que diz que no princípio Deus criou céus e terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então aqui, onde fala que Deus criou, se refere ao mentalismo. Deus em algum momento ele pensou em criar o universo, em criar os seres que nela habitam. A segunda lei, nesse mesmo versículo, vai dizer sobre a lei da correspondência, onde tudo que está em cima também está embaixo. Tudo que está no macro, que está no grande, está no micro, está no menor. Tudo que está dentro também está fora. Então aqui diz que onde Deus criou os céus, Deus criou a terra, e em você também existe céus, existe terra, existe escuridão, existe águas profundas e existe o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos trazer uma correspondência onde está em você cada um desses locais. Onde estão os seus céus? Quando você olha para o céu, você olha para o elevado, para o alto. Onde está o seu alto, elevado em você? É o seu mental, é o campo das suas ideias, os seus pensamentos, a sua forma de expressar, de se comunicar. Isso está correlacionado aos seus céus. Onde está a sua terra? A sua terra está relacionada ao seu corpo físico, ao que é palpável, concreto, né? É sua carne aqui e osso. E onde estão a sua escuridão? A sua escuridão está no seu inconsciente. Então, tudo aquilo que não tem uma certa clareza. Carl Jung, que é um psicanalista, ele fala muito sobre sombra e luz. Tudo aquilo que está na sua sombra, aquilo que você não quer olhar, que você não quer sentir naquele momento, você não sabe lidar, você joga para debaixo do tapete. Ah, depois eu vejo. Ah, para que eu não vou sentir isso agora não quero sentir isso. Em algum momento isso vai vir à tona. Então, a escuridão é essa parte da sua sombra que está ali no seu inconsciente. Vamos trazer um exemplo. Imagina que você está na sua casa e você vai deixar acesa apenas a luz do seu banheiro. Então, no seu banheiro, onde está a luz acesa, você consegue enxergar com clareza. Onde está a pasta de dente, onde está o pente, onde está a toalha. Você consegue se locomover com mais facilidade, sem tropicar, sem esbarrar nas coisas. E isso corresponde a 5%. É a parte consciente, que no nosso psiquismo é a nossa consciência, que corresponde a apenas 5%. O restante que está no seu inconsciente, que é 95%, é o restante dos cômodos da sua casa, onde as luzes estão apagadas. Você não consegue andar com clareza, não consegue ver as coisas com tanta clareza. Você pode até pensar, eu moro aqui, eu sei onde eu coloquei uma tesoura, preciso achar a tesoura. Você pode até se locomover, encontrar onde ela está, mas existe um pouco mais de dificuldade no percurso. Então, a sua sombra é tudo aquilo que você não sabe lidar, você não trouxe a consciência, você não deu luz e clareza para essas coisas, ok? As águas profundas se referem à parte da sua emoção, à sua parte sensível, intuitiva. Pensa que o seu corpo é constituído de 60% a 75% de água aproximado. Então, isso quer dizer que mais da metade de você corresponde às suas emoções. Então, as suas emoções também precisam ser vistas, cuidadas, elaboradas. E você também tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o fogo, é o que transforma, é o que ilumina o caminho, é o que aquece o coração. Está lá na sua essência, está lá no seu íntimo, na sua alma. Basta você escolher, olhar, acessar, olhar para essa questão. E vamos trazer um exemplo aqui. O versículo diz que a escuridão, vamos trazer esse canetão, representando a escuridão. A escuridão cobria as águas, a caneta azul. Então ela cobria a superfície das águas. É como se as suas sombras e as suas emoções profundas, elas andavam aqui sem uma clareza, sem luz. Quando você coloca aqui o Espírito Santo, quando você coloca o fogo, ele vai transmutar tudo isso. E o que é essa clareza? É o autoconhecimento, é o espiritual, é Deus. E não é sobre religião, é sobre Deus.
essa luz que existe entre a sua sombra e as suas emoções profundas. Então, quando você traz clareza para as suas emoções profundas com o autoconhecimento, quando você coloca a parte espiritual, quando você coloca Deus agindo, se você crê em essa parte espiritual, coloque isso para transformar. O Espírito Santo, ele te ajuda a transformar as suas emoções. O autoconhecimento também te ajuda a transformar, trazer clareza a essas questões que estão no seu inconsciente, que você não quer lidar, que você não quer transformar. Então, na minha época, tem um hino, um louvor que fala muito sobre esse primeiro versículo, que diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Então, você precisa olhar para si como um todo. É isso que a terapia holística diz. Olhe para si e cuide de si como um todo. Cuide do seu corpo, da sua alimentação, dos seus pensamentos, do céu que há em você, dos seus pensamentos, das suas emoções, mas também coloque o poder de transformação, a sua autorresponsabilidade de escolher o que você quer transformar em você. Se você quer olhar essas questões que são densas, que você não quer lidar, mas que em algum momento você precisa olhar para essas questões para transformar e transmutar isso em você. Então, isso que fala sobre a terapia holística, cuidar de você como um todo, em todas essas áreas. Porque Deus te fez céu, terra, escuridão, águas profundas, mas Ele deixou o Espírito Santo em você, para você ter esse poder de transformar as coisas em si. Então, o autoconhecimento, ele traz essa clareza, ele liberta, basta você querer escolher. E lembre-se, seja você a mudança que quer ver no mundo.